Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem, o programa que é de psicologia, logoterapia e espiritualidade aqui da nossa amada Rádio Catedral FM 106.7. Uma alegria neste domingo abençoado estar com vocês. Hoje eu estou com um convidado muito especial, como todos, né? Mas ele estava sumidinho aqui da grade do programa, que tem agenda cheia, é professor, é psicólogo clínico e um grande amigo aqui da rádio e da logoterapia também, ele já vai falar com vocês, mas eu estou com o doutor Diego do Carmo. Gente, sabe qual o tema que foi escolhido? Não foi por mim, não foi pelo doutor Diego, foi por vocês. Vocês, ouvintes da nossa amada Rádio Catedral, que enviaram e-mails e a produção me passou para falar sobre o tema cleptomania. Vocês sabem o que é isso? Pois é. O programa de hoje vai esclarecer esse sofrimento oculto. Vamos falar da cleptomania, esclarecendo o sofrimento oculto. O doutor Diego do Carmo, ou Diego Ferreira, né, é psicólogo, especialista em logoterapia e, gente, é da paróquia São Rafael em Vista Alegre. Um abraço a todos, eu amo a paróquia São Rafael também, nasci em Vista Alegre e fui batizada nessa paróquia. Hoje em dia eu moro um pouco distante, mais próxima aqui da rádio, né? Boa tarde, doutor Diego. Uma alegria estar com o doutor aqui hoje. Boa tarde, doutora Sônia. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Catedral. Um abraço também ao Padre Alberto, ao Padre Esaú, né, Diácono Melquisedeque, né, que são da paróquia São Rafael Arcanjo, a paróquia que eu hoje participo também e tenho muita alegria em estar lá. Eu sou o Diego do Carmo, né, sou psicólogo clínico, especialista em logoterapia, né, e hoje a gente vai trazer um tema, né, como a doutora Sônia falou, né, pedido pelos ouvintes, né, enfim, e a participação de vocês é muito importante para o nosso programa, né, para que a gente possa também desenvolver, também ouvir vocês e poder também ajudar. Esse é o nosso também objetivo aqui. Perfeito, doutor. Esse menino é muito bom. Sou fã, gente. É um menino mesmo, vocês estão vendo por aí, né? Quem está ligadinho aqui vai imaginando, porque em alguns dias o nosso programa estará no canal do YouTube da nossa querida Rádio Catedral. O tema de hoje tem a ver com esse comportamento que vem nos preocupando, a nós profissionais da área da saúde mental. Esse comportamento vem ganhando espaço nas redes sociais, onde muitos jovens estão compartilhando vídeos de furtos, utilizando a tal hashtag. Gente, se eu errar, é porque é resultado da minha terceira idade. Então, a tal hashtag vem compartilhando os jovens com uma hashtag chamada Clepto. Né? Gente, isso nos chama atenção. E esse comportamento é para, veja, ostentar ações de furto, ganhar visibilidade, ganhar likes. Então, nós, profissionais da saúde mental, nos preocupamos com isso. E por conta dessa atenção, trouxemos para o programa deste domingo. Eu quero começar perguntando ao doutor Diego o que é, doutor Diego, a cleptomania. Certo. Então, a cleptomania, ela é um transtorno, né, do controle dos impulsos, né? Ela é descrita no DSM-5-TR, né, enfim. Principalmente a incapacidade recorrente de resistir a impulsos, né? E, sobretudo, de furtar. Né? Geralmente objetos que não possuem valor, né, enfim, ou necessidade, né, enfim, e o valor econômico é irrelevante, na verdade. É uma coisa impulsiva, né, enfim, então não consegue controlar. E após o ato, ele sente um prazer. Mas, obviamente, depois vem o senso de culpa também, responsabilidade. Então, muitas vezes, o produto que foi pego ali, né, furtado, né,
ele é ou deixado de lado, jogado fora, ou coloca, enfim, depende muito de cada caso, né? Vai acontecer também de ter aquele esporádico, né, o recorrente, né, enfim, ou aquele de episódico, né, enfim, pegou uma vez e passou o tempo sem acontecer de novo. Aquele esporádico que tem de vez em quando ocorre, né, e aquele que de fato é recorrente, né, e aí está exacerbado. Tem a ver com uma questão com ansiedade também, obviamente, né, envolvida. Tanto é que o tratamento muitas vezes envolve também psiquiatra e psicólogo, né, enfim, envolve medicação também. Sim. Porque tem a ver com uma... Pode falar. O psicólogo, ele é capaz de identificar, não é isso, doutor? Sim, sim. Porque isso vai mexer muito com a ansiedade, e por isso que há... tanto é que assim, não é uma coisa planejada, a cleptomania, enfim, quem tem a questão do transtorno, né? Ele sente uma ansiedade muito grande e aquele ato descomprime de alguma forma. Então ele sente um prazer disso também, mas obviamente depois vem um senso de responsabilidade. Tanto é que, como não é tão planejado, ele observa mais rapidamente, ele não está preocupado com segurança, olhando, enfim. E muitas vezes, quando são pegos, aí vem a questão, obviamente, social, né? Enfim, a responsabilização, enfim. E também isso, quando é avaliado, né, clinicamente, né, obviamente que a lei fala sobre isso também. Então, pode ter algum abono na pena, porque é um transtorno, a pessoa não está planejando aquilo ali. Ela simplesmente... Tem algumas novelas que relataram isso, filmes... Inclusive, recomendo uma série muito antiga, que, enfim, denuncia um pouco a minha idade, chamada Beverly Hills, né? Enfim, que aqui era Barrados no Baile, o nome da série. Isso é série? É uma série. Que fala sobre esse distúrbio? Cada episódio tem um tema. E aí tem um que fala sobre a cleptomania. Beverly Hills, né? Pra gente aqui era Barrados no Baile. Eu era criança quando vi. Mas achava interessante porque tinham dilemas ali, emocionais, familiares, enfim... Era uma série que tratava, cada episódio tratava um tema diferente, né, em relação à família, né, e juventude, enfim, casamento, abordava vários temas, né. Então, tudo isso que o Dr. Diego Ferreira colocou, diz que a cleptomania é um distúrbio da ordem do impulso, Sim. do impulso, e que vem de uma compulsão, não é desejo, gente, Sim. Uma compulsão incontrolável de furtar. E os objetos nunca, não sei se nunca é uma palavra forte, mas Sim. nunca são de valor. É isso? Não tem um valor relevante, na verdade. O que define não é o valor da peça, mas é o ato de furtar, entende? Que é isso que ele não consegue controlar. Aí vão ter várias explicações de base, às vezes, né? Às vezes, por exemplo, uma criança que pega alguma coisa que ela gostou muito, ela não planejou isso, ela gostou simplesmente e quis adquirir aquilo. E o pai e a mãe vai corrigi-la, não pode pegar. Né? Enfim, isso não caracteriza, entende? Agora, isso pode ser desenvolvido de alguma forma nessas ordens, né, de experiências, traumas, enfim. E isso vai trazendo um pouco desses comportamentos de alguma forma. É um transtorno. Então, assim, a causa pode ser multifatorial o desenvolvimento disso. Mas, obviamente, que não tem a ver com relação ao roubo. Não é a mesma coisa. Né? O cleptomaníaco, ele não consegue controlar, na verdade, né? Ele tem uma incapacidade de controlar os impulsos, na verdade. Essa era uma pergunta que havia me chegado, mas que bom que o doutor já está avançando com um esclarecimento. E qual é a diferença entre esse roubo ou um ladrão, né, que a gente fala, a pessoa que rouba de forma consciente. Sim. Né? Como diferenciar, doutor Diego, um ladrão de alguém com um portador da doença do distúrbio cleptomania? Certo. Então, o indivíduo que vai cometer um ato de roubo, ele planeja isso, né? Enfim, tem um valor envolvido, né? Tem toda uma mecânica nesse sentido, de consciência também, obviamente, mas tem um valor envolvido daquilo ali. Ele sabe que vai obter um lucro, né? Enfim, indevido, mas que vai ser um lucro, vai ter o risco, enfim, então ele planeja isso. Então ele vê onde está a segurança, vê câmera, é algo muito planejado, né? E, enfim, o que também diferencia, às vezes, por exemplo, adolescentes, né? Enfim, outras fases da idade,
que pode ter, que essas hashtags, inclusive, né, enfim, tem muito a ver com autoafirmação ainda. Obviamente que é um comportamento que não deve ser reforçado, deve ser corrigido, né, e responsabilizado. Mas tem muito a ver com autoafirmação, pertença, grupo, ficar em destaque, consegui isso. Né? Eu lembro que na época da adolescência, eu tinha amigos que achavam assim, legal, por exemplo, levar copos de estabelecimento, que tinha o nome de estabelecimento, então eles levavam um copo. Eu falei, mas gente, mas enfim, aí tem lá em casa guardada a coisa. Eu falei, não, mas você vê, tem a ver com o prazer, na verdade, de alguma forma, tem essa questão do estabelecimento diante do grupo, de alguma forma, e uma coisa completamente, enfim, porque, enfim, não, se você quiser o copo, compre, tente comprar, né? Converse com o estabelecimento, tanto é que a maioria hoje consegue vender também, caso alguém queira adquirir. Mas tirar isso é indevido. Não pode fazer isso, enfim. Isso que o doutor está relatando foi uma experiência da sua época de juventude, ainda jovem, doutor, mas da adolescência, isso é e muito você veja a pertinente a essa fase? Exato. Porque vai ter essa fase da adolescência, enfim, que você tem essa necessidade de pertença a grupos. Então isso pode trazer algum reflexo nesse sentido, de chamar a atenção para você, né, enfim, de ter esse processo de conseguir, tá vendo? Né, enfim, então tem essa pertença de alguma forma e que vai acabar subjugando os valores nesse sentido. E depois, obviamente, mais velho você reflete essas coisas, né, enfim, não era para ter feito aquilo, enfim. Né? Agora, é diferente do ladrão, do roubo. Ele sabe o que está fazendo, às vezes inflige uma grave ameaça para poder obter isso, né, enfim, algum artifício, né, enfim, de uma arma, algo nesse sentido que possa também coibir para poder adquirir, reter os pertences, né, enfim. Né? E diferente, o cleptomaníaco não é que ele não tenha a consciência, mas ele não consegue controlar o impulso. Então, por isso que não tem valor envolvido. Pode ser uma caneta, pode ser sei lá, uma coisa, um talher, enfim, não tem valor envolvido. Né? É o ato de furtar de uma forma que tem essa compensação, né? Obviamente que vai ter por uma via, né, complexa, né? E por isso que tem que trabalhar em terapia isso, na verdade, né? Até a logoterapia tem uma premissa assim, né? Frankl fala, né? Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço reside a liberdade. Então o logoterapeuta vai investir nisso. Nesse local onde a pessoa consegue escolher. E trabalhando isso em terapia também. Isso é a visão da minha abordagem também. Sim, tenho esta visão também. E tem um caso, não é comum aparecer. Não sei se o doutor Diego já atendeu, mas eu atendi uma paciente e eu sabia, logo de início não sabia, né? Então não estou fugindo nem à minha ética, porque a questão dela não tinha a ver com o roubo, e sim com uma angústia. E na análise, no processo e na investigação analítica, logoterapêutica, acabamos revelando que por trás dessa angústia existia uma necessidade. Ela dizia que era uma necessidade. Né? E isso, para ela falar, acho que levou bem uns 5, 6 meses, viu, doutor Diego? Mas sabe o que ela furtava? Então, ela levou, quando ela passou a ser atendida à noite, que ela começou à tarde, pós-almoço, quando passou a ser atendida à noite, ela levou um fruto do furto. Sabe o que era? Uma maçã. Uma fruta. Sim. Não me lembro bem, porque já fazem alguns anos, se era uma maçã ou era uma pera. Eu não dei tanta atenção ao objeto, né? Mas sim o olhar dela, a forma como ela estava. Então, aquela culpa ou aquele arrependimento que ela levava, nada tinha a ver com algumas situações que ela relatava. Né? Então, ela tinha até vergonha. Sim, então, essa é a dimensão crucial. O tema de hoje, é você que está ligando o seu rádio agora, nós estamos abordando o tema cleptomania, esclarecendo o sofrimento oculto. É 1 minutinho de intervalo e voltaremos já já. Voltando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem. Gente, o programa de hoje está
muito interessante. Eu estou aqui com o psicólogo clínico, Dr. Diego Ferreira, que é da paróquia São Rafael, em Vista Alegre, e está abordando brilhantemente o tema cleptomania, esclarecendo o sofrimento oculto. E ele vai explicar por que nós estamos denominando o sofrimento que é oculto. Como assim? O sofrimento, a pessoa não vai reclamar, não vai falar? Então, doutor Diego, ele vai explicar esse lugar do sofrimento oculto. Mas a você que está ligando o seu rádio agora, que está no seu restaurante, com a família, está na sua casa, ou está se dirigindo ao seu trabalho, que eu sei que tem muitos ouvintes que vão ouvindo o programa Viver Bem a caminho dos seus trabalhos. Primeiro, eu quero mandar um grande abraço a todos vocês e a alegria de tê-los como ouvintes. E segundo, dizer, se perder o nosso programa, é só correr no canal da Rádio Catedral, canal do YouTube da Rádio Catedral e buscar programa Viver Bem, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema, entrar em contato pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br, fazer sua sugestão, pode fazer uma redação que a produção do programa está ligadinha para apropriar com o tema que vocês quiserem. Então, doutor Diego, vamos falar um pouquinho da causa. Qual é a causa, que tem muitos ouvintes curiosos, qual é a causa da cleptomania? Certo, doutora Sônia. Né, assim, a psicologia observa que podem ter algumas causas, né, como trauma, abandono, baixa autoestima, dificuldade de regulação emocional, ansiedade, depressão, né, você vê, tem alguns fatores, né, enfim, mas o furto, né, ele vai funcionar como uma tentativa inadequada de aliviar emoções difíceis. Né? Então é muito comum, por exemplo, a diferença entre os dois, né, do roubo e do cleptomaníaco, né? Ele vai ter depois uma consciência ele tem consciência, só que ele não consegue evitar. Então é muito comum no consultório o paciente que passa por essa questão né, de um transtorno, ele dizer, eu não queria fazer isso, né? Enfim, porque ele tem consciência, só que ele não consegue evitar. Enfim, então, e aquele alívio, né, como eu falei, por uma tentativa inadequada de aliviar essa emoção difícil, né, enfim, acaba depois vindo essa dimensão da consciência, e aí vem o social, a culpa, né, a responsabilidade. Por isso que muitas vezes deixa de lado aquele joga até fora, enfim, ou ele guarda em algum lugar, enfim, mas ele não é uma coisa que tem um valor, entende? Não é como o roubo, que é planejado, às vezes por vingança ou obtenção de lucro, não tem a ver com isso. Tem a ver com uma desordem por via emocional e vai ter essa compensação inadequada, né, por via do furto. Perfeito. E tem cura, doutor Diego? Tem tratamento, né? Inclusive com a terapia, com a psicologia, né? Procure um profissional para ajudar, que se você conhece alguém ou passa por isso, né? Enfim, e é um sofrimento grande oculto, porque você não consegue falar sobre isso, né? Porque te gera vergonha, né? Enfim, de alguma forma, né? Porque aquela descompressão da tentativa inadequada, ela é momentânea. Depois logo vem a responsabilidade, né? Enfim, e principalmente quando você é pego por isso. Né? Enfim, então você tem toda a questão social envolvida ali, né? Até que você vai identificar que isso é um transtorno e não um roubo, entende? Porque geralmente são coisas muito ínfimas, né? Pode ser uma caneta, pode ser algo que, assim, um cartão, né? Enfim, uma coisa muito ínfima, porque tem a ver com a sensação que tem ali, né, na hora da compensação, né? Enfim, então a terapia pode ter excelentes resultados, né? Enfim, para você, né, até perceber isso e trabalhar a sua dimensão também de consciência, aí vindo para a logoterapia, que é o nosso órgão de sentido, para refinar isso e trabalhar, né, entre esse estímulo e a resposta, essa dimensão da sua responsabilização de você conseguir sentir, mas dizer, não vou fazer isso. Né? Enfim, e nisso a gente pode contar também com um psiquiatra, poder ajudar também com medicação, para ajudar também a baixar a ansiedade. Enfim, é um trabalho em conjunto para poder ajudar você. Na verdade, é um trabalho interdisciplinar, porque necessariamente, como até onde eu sei, já atendi casos, não sei se o doutor Diego já atendeu, né? A cleptomania ela tem CID, né? Tem o código
identificador desta doença. Então, se fala-se, gente, de doença, a gente fala de transtorno, a gente fala de distúrbio, porque é um conjunto, como o doutor Diego bem colocou, um conjunto de fatores que, na verdade, simboliza para nós, por isso falamos de transtorno, mas é essa reunião que simboliza a doença. E nós conhecemos como roubo patológico, ou seja, um roubo que adoece, né? É uma denominação muito comum da cleptomania entre nós profissionais, né? Então, se ouvir falar de roubo patológico, é de fato a cleptomania, que não dá assim em qualquer esquina, mas existem causas, como o doutor Diego também coloca. E o que também me chamou muito a atenção em estudos científicos que apontam os serotonina baixa, né? Sim. Então, isso, gente, somente o médico. Nós, psicólogos, nós temos o conhecimento científico, mas nós não temos a competência profissional de prescrever, né, certas medicações. Então, nós orientamos, nós recomendamos. É muito importante, já que não tem cura, é muito importante que se faça o tratamento para que a pessoa que passa por esse distúrbio não sofra tanto. Ela vai ter o alívio das suas tensões, né? E, doutor Diego, a Maria Lúcia da Gávea, ela pergunta: as mídias sociais podem influenciar o transtorno cleptomaníaco? Muito obrigado pela sua pergunta, viu? E pela sua participação com a gente aqui no programa. Né? Com certeza, porque as mídias, né, ela tem esse fator, né, também de nos oferecer estímulos, né? Enfim, e todo estímulo, na verdade, vai ser um condicionante. Né? Então, assim, obviamente que você tem um senso de responsabilidade e consciência. Só que, por um estímulo, isso vai ficando ali. Então, alguém, talvez, que não tenha, e que tem esse senso ainda, né, de pertença, de fazer parte de uma rede, né, com uma hashtag, isso pode influenciar a pessoa a fazer esse ato e depois colocar, enfim, ou filmar de alguma forma só o ato, enfim. Isso pode estimular algo ruim, na verdade. Né? Enfim, a doutora Sônia até apresentou algo interessante em relação à parte cerebral, né? Enfim, porque vai ter a ver também com esse sistema também de serotonina, dopamina, né? O controle inibitório, o sistema de recompensa. Né? Então, um cérebro que aprende a furtar, reduz a ansiedade, e essa sensação dura poucos minutos, né? Enfim, e depois surge a culpa e o sofrimento em relação ao cleptomaníaco, né? Enfim. Mas quando isso é incentivado, isso vira um comportamento complexo. Porque você acaba adquirindo aquilo ali de uma compensação através de um furto, de um roubo. Né? Enfim, e gera esse senso de pertença ou conseguir, de alguma forma, como lá no mecanismo que eu falei da adolescência, às vezes, né? Em que você vai querer fazer parte de um grupo. Então você imagina a rede como um grande grupo. Um grande grupo que você quer fazer parte de alguma forma ali e estar nas trends, por exemplo, como criam também às vezes, que podem ser boas, mas também podem ser ruins, entende? Então, pode ser um estímulo, sim, e tem que ter cuidado. Tudo que você assiste, ouve, vê, influencia. É preciso ter muito cuidado com o que você consome. Sim, doutor Diego, tem muitos ouvintes igual a mim, no 6 ou 6 mais, 60 mais, né? 60 mais. O que é trend? As trends são, assim, geralmente tem a ver com alguma coisa que você faça em conjunto com outras de alguma forma, enfim, pode ser sobre um tema, né? Você cria... digital, é mídia, exatamente, né? Só que tem trends que são boas, né? Que você pode estimular boas coisas, né? Você faz uma trend, sei lá, em família, né? Comportamentos familiares ali, né? Almoço, jantar junto, né? Em filme, que vocês fazem, isso pode ser algo que influencia para o bem, né? De um valor de vivência para nós da logoterapia. Né, que vai te despertar coisas muito boas, né, enfim, e momentos familiares, né.
Sim, então, ótimo que eu aprendi também, eu sei que algumas ouvintes e ouvintes 60 a mais estão satisfeitos com a explicação, porque falar trem esses jovens. Então, mas temos que estar atualizados. Então, as mídias sociais realmente podem influenciar pela ordem, né, que nos chamam a atenção. E que nos preocupam, a nós profissionais da saúde mental, como muitos jovens usando as redes sociais com o hashtag Clepto, e principalmente meninas, é isso que eu venho ouvindo falar. Eu fui conversar com alguns outros profissionais da área e fui também pesquisar nas mídias, e de fato é algo que nos chama a atenção, e recomendo às famílias também ficarem atentas, porque o jovem, ele é a fase que mais sofre influência social. Por quê? Nem é adulto, nem é criança. Então, vai beber, o jovem de hoje, dessa geração, vai beber cada vez mais da telinha, da palma da mão. Então, vira um exibicionismo, ou faz parte da galera. Exato. E a pessoa nem tem a maturidade ainda para discernir, é apenas uma brincadeira, como o copo que o doutor Diego Ferreira colocou, pode desenvolver o transtorno. Então, cuidado, papai, mamãe, vovó, titia, para observarem, comece a observar, porque pode causar um prejuízo muito grande. Perguntas chegando, e tem aqui uma pergunta da produção. O cleptomaníaco tem expectativa de alta ou é algo para ser tratado a vida inteira pela psicoterapia? É algo para ser tratado, na verdade, né? A alta ocorre quando ele consegue lidar com aquilo e ele consegue ser agente diante daquilo. Ele consegue responder àquele comportamento impulsivo, né? Eu tenho o impulso, mas eu não sou o meu impulso. Então eu tenho uma agência sobre isso. Eu sinto, mas eu tenho uma consciência e eu não ajo daquela forma, entende? Ele consegue controlar. Nisso a terapia vai ajudar. E como eu falei, às vezes precisa de medicação, enfim, de um acompanhamento também com o psiquiatra, para poder baixar também a questão da ansiedade, a questão também neuroquímica, enfim. E isso o remédio também vai ajudar. Mas a terapia vai ajudar a ressignificar esses processos internos também que levaram a isso. Né? Nós também desenvolvemos muitas coisas ao longo da vida. Né? Enfim, então a terapia vai ajudar também você passar por esses lugares, nesse processo de ressignificação também da sua história. Né? Te ajudando também a ser mais consciente na sua vida hoje, no aqui e agora. Doutor Diego, chegou uma pergunta de realengo e tem muito a ver com isso com a pergunta da produção e com o que o doutor colocou. A pergunta é de Maria Fernanda de Realengo e ela diz: o tratamento com psicoterapia é suficiente para curar a cleptomania? Já até falamos, mas sim, é bom responder a ouvinte, por favor. Obrigado pela sua pergunta, né? E querido ouvinte, né, de Realengo. Então, não só a psicoterapia, mas também auxiliada também junto com a psiquiatria. Né? Enfim, cada caso é um caso, né? Mas geralmente a gente recomenda que procure também um psiquiatra, né? Porque existe uma descompensação também de outra ordem, né? Que é de ordem da ansiedade, né? Enfim, e por isso que vai ter essa impulsividade também. Então a gente trabalha as questões da psique também, mas precisa também alguém que trabalhe essa questão neuroquímica também, que é o psiquiatra, que é o indicado para isso, né? Vai poder receitar alguma medicação para ajudar a ter esse controle maior, de alguma forma, dos impulsos, né? E na terapia a gente vai ajudar nessa regulação, nessa autorregulação também, acerca também dos comportamentos, né? E, enfim, porque até uma analogia interessante, você imagina uma panela de pressão. Então aquele ato de furto é como se você abrisse um pouco a válvula, só que depois que volta a pressão toda de novo, porque é só naquele momento que há descompressão, e por isso que é um impulso incontrolável.
né? Enfim, então não é uma coisa que a pessoa ela planeja aquilo, mas ela simplesmente sente e faz, entende? E é isso que a logoterapia vai apontar. O ser humano é um ser agente, então ele não é o estímulo dele. E é isso que a gente vai construindo também na clínica, para ajudar com que ele seja cada vez mais agente diante das coisas. Sim, tenha as ações a partir da sua consciência, porque todos nós temos a capacidade de decidir. Né? E a psicoterapia é a estratégia mais eficaz para esse tratamento, né? Desse distúrbio, desse transtorno. Não devemos romantizar, gente, não devemos romantizar esse transtorno porque está em novelas, está em filmes, nós temos que estar atentos, sim. Outras perguntas chegando. Essa, doutor Diego. Me chamo Nair, sou mãe de um jovem e me preocupo com isso. Minha pergunta é: a visibilidade do mundo digital pode encorajar os jovens à prática, mesmo que ele não tenha desenvolvido o transtorno? É um jovem, né? Assim, entendi. A doutora Sônia até falou sobre isso, né? A questão de fazer parte da galera, né? Então a rede social pode estimular isso de alguma forma, né? Você querer fazer parte ali daquele comportamento social e isso estimular em você esse comportamento que é ruim, né? É uma compensação, como eu falei, inadequada, né, para algumas coisas, né? E quem às vezes vai postar isso não consegue lidar com isso, mas como a rede social é algo, enfim, mundial isso, então você lança na rede, vira uma coisa viral às vezes, né? E a pessoa ela sofre com aquilo também, né? Só que ela, como coloca ali, parece que é uma coisa que parece ser estimulado de alguma forma, né? Enfim, não é uma coisa que deve ser aplaudida, pelo contrário, deve ser tratada, né? E muitas coisas a gente tem na rede social hoje como brincadeiras, mas são patológicas, né? São comportamentos que levam pessoas a sofrimento, na verdade. E muitas vezes a gente acaba sendo até um pouco mais ríspido, enfim, ou tendo um suar de brincadeira, porque a gente não tem a proximidade, só tem uma tela na frente. Então você acaba não tendo essa empatia, essa pessoalidade de alguma forma, né? Mas se você se preocupa com isso, né, enfim, procure conversar com ele, obviamente, né, sem rótulo, né, enfim, mas incentivando, né, buscar refletir sobre isso, a dimensão de consciência, né, enfim. Talvez, se for preciso, buscar um tratamento com um psicólogo, para que possa também falar sobre isso também, mas sem a via, né, seja de rótulos ou humilhações, algo nesse sentido. Né? Enfim, mas mais da compreensão. Isso sim ajuda a pessoa. Mais do amor, o acolhimento, a compreensão. Eu diria que para Nair, que é mãe, né? Me chamo Nair, sou mãe de um jovem. Eu diria, então, que a visibilidade da internet, das mídias sociais, ela realmente influencia. Eu não tenho outra palavra agora no momento, mas eu diria que ela encoraja nos jovens, porque esse jovem não tem a maturidade, a questão da estrutura psíquica, ela encoraja atos impulsivos e simula uma falsa ideia. Né? Aquela falsa ideia da galera, da turma, da prática inofensiva, e, na verdade, acaba desenvolvendo a mídia, ela é influência para uma vida que é atraente, mas que, na verdade, quando vamos encontrar a autenticidade, não é nada daquilo. Então, se um jovem ele está muito ligado ao virtual, ele vai receber influência, sim. Mas, sobretudo, as famílias precisam estar atentas. A família é muito importante na construção de valores, na construção de uma humanidade em paz, de uma sociedade onde todos vivam com respeito e mesmo tendo a mídia social. É a questão do equilíbrio, né? Tem outra pergunta que vem de Botafogo, me chegou agora. Pergunta da Fabiana Batista de Botafogo.
O cleptomaníaco tem o sentimento de posse aguçado? Gente, fique com essa pergunta, porque Dr. Diego Ferreira só irá respondê-la após o nosso intervalo de 1 minuto apenas. Voltando, gente, papel e caneta na mão. Voltando ao último bloco do programa Viver Bem, o programa de psicologia, logoterapia e espiritualidade aqui da nossa amada Rádio Catedral FM 106.7. Hoje estou com um convidado, psicólogo clínico Diego Ferreira, que é do Carmo também, Diego Ferreira, que é paroquiano da São Rafael, em Vista Alegre. Ele está aqui comigo nos estúdios da Rádio Catedral, abordando o tema cleptomania, esclarecendo o sofrimento oculto. Ainda perguntas chegando, e podem continuar enviando suas perguntas pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br, assim como a ouvinte Fabiana Batista, que é de Botafogo, e eu vou repetir a pergunta dela ao doutor Diego. O cleptomaníaco tem um sentimento de posse aguçado? Fabiana, muito obrigado pela sua pergunta, viu, e participação aqui no programa. Então, não tem a ver com uma questão de posse, tem a ver com uma compulsão e uma descompressão também, né, em relação ao furto, né, ao pegar o objeto. Não tem a ver com a posse especificamente, né? Enfim, tanto é que depois vem a consequência disso, né? Porque a dimensão de consciência, ela é preservada. E é justamente isso que produz a culpa também. Então, quem tem a questão da posse, isso é uma outra coisa, né? Enfim, porque não tem a ver com uma cleptomania, né? Tem a ver com outra desordem, né? Em relação à posse, em relação às coisas, né? Enfim, tanto isso às vezes para coisas como para pessoas às vezes também, né? Enfim, é até um ponto complexo isso, né? Mas em relação à própria cleptomania em si, não. Tem a ver com a obtenção ali impulsiva do objeto, né? De algo, né? Enfim. Mas às vezes a pessoa guarda, isso é muito, assim, não é tão assim, porque pode guardar, ou ela simplesmente descarta ou dá para alguém, porque tem a ver mais com o ato ali. Não tem a ver com o pós, entende? Né? Então não vai ter a ver com uma questão de posse, não. Perfeito. Existe algum motivo específico para esta vontade dos jovens se exibirem nas redes sociais? Existe a questão da pertença a grupo, né? Que é muito comum na fase da juventude. Né, passa por insegurança, né, a construção, né, daquilo, né, que é criança, adolescente, depois a fase adulta. Então está construindo assim a sua personalidade de alguma forma, né, quem ele quer ser. Né, e até ele encontrar, definir isso em termos de consciência, é uma adaptação a várias coisas, né, e passa por algumas situações complexas às vezes. O que ajuda a lidar melhor com isso é quando tem um seio familiar que acolhe. Um lugar que ele pode conversar, um senso de referência com alguém que possa ter uma centralidade para ele de valores, né? Enfim, isso ajuda muito, uma conversa com o pai, com a mãe, né, com o irmão, que ajuda a aguçar essa consciência, a refinar também e a incentivar, né, as boas condutas, né? Enfim, a construção de uma personalidade genuína e não apenas uma repetição de comportamentos, né, ou de modelos sociais complexos às vezes, né? Como essas hashtags que acabam incentivando algo ruim, né, e até romantizando uma patologia, né, que vocês viram, a cleptomania ela não é para ser romantizada, ela é para ser tratada, né, enfim, e a pessoa que passa por isso, ela tem sofrimento, ela não é a questão daquele furto, né, em relação a fazer parte, não, ela quer, na verdade, ela não queria fazer muitas vezes aquilo, mas ela não consegue lidar com aquele impulso e ela acaba furtando, né, pegando algo indevidamente. E dentro desta pergunta, de algum motivo específico para a vontade dos jovens se exibirem nas redes sociais, eu quero complementar como psicóloga clínica, que atendo jovens também, jovens e adultos, só não atendo criança, eu digo que por trás desse
e vontade, né? Que a pergunta vem, vontade de se exibir nas redes sociais, eu diria que, na verdade, esconde carências afetivas, carências da ordem do afeto, carências emocionais e, principalmente, baixa autoestima, porque na rede se pode tudo. E muitas das vezes, né, me chama a atenção que a pessoa é de uma forma na rede social e, na verdade, ao vivo ou presencialmente, ela é de outra. Ela é embotada, ela é mais ostra, e na rede ela é o tal, a pessoa, né? Principalmente jovens. Então, essa vontade de se exibir nas redes sociais tem muito a ver com baixa autoestima. E se há uma recomendação, é buscar acompanhamento de profissionais da área da psicologia, primeiro, para uma avaliação adequada, coerente, para que o próprio profissional psicólogo, gente, formado em psicologia, que tem todo esse acervo científico, esse olhar humano, esse profissional faça ou não alguma recomendação, se é jovem, se é menor, né? Então o profissional vai chamar a família e vai fazer uma recomendação de um outro especialista. Às vezes se faz necessária a intervenção de outras terapêuticas, outros profissionais da área da saúde mental. Outra pergunta, doutor Diego, acho que já respondeu também, mas chegou. Qual é a causa ou os motivos para uma pessoa se tornar uma cleptomaníaca? Como eu falei, né, pelo lado da psicologia, né, enfim, tem a ver com dificuldade na regulação emocional, né, e pode ser provocado por ansiedade, depressão, né, enfim, ter transtorno obsessivo-compulsivo envolvido, né, enfim, de alguma forma, transtornos alimentares, dependência, enfim. A perspectiva da psicologia vê a cleptomania justamente como um transtorno, né, enfim, então não é algo que é assim controlável, a pessoa não premeditou aquilo de alguma forma, é diferente, por exemplo, do ladrão, do assaltante, ele planeja, ele obter lucro com aquilo, né, uma vingança também, enfim. Não, o cleptomaníaco não está pensando, não é isso. Na verdade, como eu falei, aquela alusão que eu fiz da panela de pressão, entende? Aquele ato furtivo ali, ele descomprime, como se rodasse a tampinha ali, né? Mas depois, quando volta de novo, vem toda a pressão de volta, porque ele tem a consciência do que ele fez. Então, obviamente que isso pode ser, às vezes, uma questão do ambiente, né? Enfim, daquilo que ele foi corrigido ou não também acerca da sua vivência. E, obviamente, às vezes, principalmente nos dias de hoje, né? Os pais trabalham muito fora, então, às vezes não conseguem estar tanto com os filhos, né? Isso é uma dificuldade dos tempos, de alguma forma, né? Enfim. Então você não vê alguns comportamentos, né? E as redes podem, de fato, reforçar isso também. Você vai encontrar aquele apoio em um lugar que não é apoio, né? São pessoas ali, às vezes, que estimulam maliciosamente alguns comportamentos também. Como a gente vê, às vezes, até outras coisas mais complexas, né? Enfim, até há pouco tempo teve um caso que passou no Repórter em relação a isso, né? Enfim, uma pessoa que incentivava crianças e adolescentes a terem comportamentos autolesivos, entende? Então tinha adultos envolvidos também nisso, né? Enfim, então tenha muito cuidado. Um documentário que eu recomendo é o Dilema das Redes, da Netflix. Ele fala um pouco desse aspecto das redes sociais, como influenciam também a gente, né? Então a gente tem que ter sempre assim, uma mediação. E eu diria assim, muito cuidado com as crianças com acesso muito cedo a redes sociais, né? Os pais devem estar muito atentos a isso. Sim, perfeito. E, doutor Diego, para a logoterapia, como a logoterapia reconhece o roubo patológico? Então, por ser uma patologia, né, a logoterapia, a ciência, né, da psicologia também, né, ela vai ver como realmente essa questão de um transtorno que não é algo controlado. Mas Frankl tem a premissa também, Frankl como médico neurologista, né, entende também essa neuroquímica também, obviamente, da ordem da ansiedade, né, enfim. Mas nós não somos nossos estímulos. E é isso que que a logoterapia vai investir, na dimensão da consciência, do refino da consciência, de ele entender que ele tem um estímulo,
mas que ele pode escolher não fazer isso. E isso é um trabalho de terapia mesmo, de tempo. E o tempo varia muito para cada pessoa e para cada caso. E vai ter sempre o auxílio de um psiquiatra junto também nessa questão também, para poder ajudar também nessa redução, né, de ansiedade e tratamento de coisas que vêm associadas a isso. Que pode vir uma depressão, enfim, um transtorno maior também em relação a isso. Porque a pessoa ela sente a dimensão da consciência, da culpa, da responsabilidade. Só que ela não consegue evitar. Então a logoterapia vai investir nessa dimensão de consciência, naquilo que para a gente é o órgão de sentido, né, na minha abordagem, né, e estimular esse desenvolvimento para que a pessoa possa de fato decidir o que fazer daquilo que ela sente. Perfeito. E complementando, abrindo um pouco mais, e eu, como logoterapeuta, né, sou psicóloga clínica, especialista em logoterapia, a psicoterapia do sentido da vida. Nossa, é lindo demais. Eu diria que esse roubo patológico para a logoterapia não é apenas uma falha comportamental, gente, e sim, e nem algo especificamente biológico, e sim um sintoma de um vazio, um sintoma de um vazio existencial, de uma falta de sentido. Então isso requer sim uma intervenção psicoterápica, buscar ajuda profissional. Então, se você passa ou já passou, conhece alguém que sinaliza que tem esse distúrbio, porque muitas das vezes temos que ficar atentos, muito atentos, não que a pessoa é normal, né? Mas de perto, segundo Freud, ninguém é normal. Então, precisamos estar atentos, porque havendo esse transtorno, esse sintoma em alguém, levar, recomendar, estar junto, primeiro o acolher, respeitar, mas incentivar a buscar ajuda profissional. Outra pergunta que chega da produção e já estamos terminando o nosso programa, hein, gente? Então, atentos com caneta e papel na mão, porque o doutor Diego vai passar o contato dele. Depois dessa pergunta aqui. O que pode se transformar em gatilho, uma vez que, em muitos casos, a pessoa que tem o distúrbio furta algo que ela já tem ou possui, objetos até de maior valor do que aquele furtado? Deu para compreender? Sim, assim, pelo menos pelo que você fala ao final, enfim, não tem a ver com a pessoa ter aquele mesmo objeto. Tem a ver com a pessoa, com a questão do que ela sente ao cometer o furto, o pegar as coisas. Não tem a ver com o valor, ou ela ter um igual, tem a ver com a sensação, entende? Por isso que vai haver uma descompressão disso, né? E é isso que a gente chama de ato compulsivo, né? Por exemplo, uma coisa, mas é muito estereótipo, enfim, a questão do toque. A pessoa, tem gente às vezes que fecha a porta 3 vezes, por exemplo, porque se ele não fizer isso vai acontecer algo muito ruim. Então ele desenvolve um pensamento compulsivo em relação a isso, que gera um sofrimento, porque ela não consegue não agir assim. Então a pessoa acha que isso é bobeira, você tem que fazer isso. Por exemplo, eu dou um exemplo, enfim, aqui não é nenhum paciente, enfim, mas é uma pessoa muito querida para mim, né, enfim, que a irmã me relatou uma vez, ele não consegue sair de casa sem beber água no banheiro. Eu falei, isso é um comportamento compulsivo, né, enfim, e aí ele ri, né, ele fala, não, daqui a pouco a gente vai. E ao sair ele faz a mesma coisa. Ele bebe água. Aí você questiona, ele tem uma construção para isso. Não, porque eu posso precisar na rua. E pode ser algo até coerente, mas ele não consegue sem fazer isso. Então você vê, cria uma codificação, na verdade, né? E isso vai acontecer em vários momentos. Essas codificações. Por isso que assim, é importante, assim, porque isso é uma condição e tem tratamento, na verdade. Você consegue se libertar, né, de alguma forma, dessas amarras, né? E tem a ver com outras questões, na verdade, né? Relações emocionais, às vezes questões de ausência, uma relação de ansiedade também, de alguma forma. Isso acaba provocando uma descompressão, né? Embora também ocasiona também esse sofrimento, né? Mas isso é uma outra questão, não é a cleptomania. Só usei de exemplo porque
é um comportamento compulsivo, então a pessoa não consegue, né, evitar. E ela tem consciência e sofre com isso também. Nós vamos voltar a temas, não necessariamente como a cleptomania, porque porque o que o doutor Diego também traz não pode ser confundido com hábito, gente. Sim. Muitos jovens, muitos adultos trazem como hábito recomendações da mamãe e do papai antes de sair de casa, beber Sim. água e fazer xixi. Sim. Né? Então, isso é desde a infância. Isso precisa ser avaliado por um Exato. profissional antes de papai, mamãe, titia ou o próprio adulto estar nos ouvindo e achar que tem uma compulsão. Sim. Não, pode ter sido um hábito desenvolvido por orientações de figuras da autoridade, que são as figuras mais, digamos, mais relevantes psiquicamente para o ser humano. Papai e mamãe que recomenda certos comportamentos às crianças, né? Então, vamos trazer um tema, quem sabe com o próprio Dr. Diego, para falar as diferenças de hábitos, compulsões, bem interessantes. Doutor Diego Ferreira, terminamos o nosso programa, foi brilhante, já fica o convite para retornar em breve e pedimos que deixe uma mensagem aos nossos ouvintes, mas antes da mensagem, seu contato, porque tem muita gente querendo ser atendido pelo Dr. Diego e eu recomendo, gente. Será um prazer, né, receber vocês e poder ajudar e atender, né, enfim, meu contato é 21 98778 4672, né, enfim, podem mandar mensagem, eu sou muito aberto também a esclarecer, tirar dúvidas, quem quiser conhecer a logoterapia também, quiser conhecer, saber entender melhor, né, enfim, conte comigo. Rede social, doutor? Minha rede social, né, de Diego Ferreira Psi, né, Psi com Y no final, né, enfim, né, e lá eu posto um pouco da minha vida e também da ciência, logoterapia e do trabalho que eu faço também em alguns lugares. Sua mensagem tem alguma mensagem rápida? Deixo uma frase de Viktor Frankl, né? Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço reside a nossa liberdade, o nosso poder de escolher nossa resposta. Perfeito. Eu só quero deixar rapidamente o meu contato, o contato de uma equipe da Clínica Viktor Frankl. Todos somos especialistas em logoterapia. Somos 14 profissionais, nosso WhatsApp é o 21 995066463 e com a nossa secretária no fixo 2135 1804. Gente, lembrar do nosso amor. Somente o amor nos ajuda a viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.